Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Júlia nasceu quando sua mãe tinha 33 anos de idade. Ela era uma criança muito esperada, que todos amavam desde o momento de sua concepção. Belry, estou grávida, disse Selena ao marido. Finalmente, ele abraçou. Daquele momento em diante, quando todos souberam que uma filha e uma neta nasceriam em breve, Selena começou a ser observada e cuidada de perto. Até aquele momento, Belry e Selena haviam tentado muitas vezes ter um filho. Mas nada havia dado certo. Não que tivesse havido abortos espontâneos ou algo do gênero, mas nem mesmo uma gravidez. Como está se sentindo? A avó sempre perguntava a Selena. Bem, ela respondia. Você não está preocupada com nada? A idosa estava preocupada com a possibilidade de algo acontecer. Não, se acontecer alguma coisa, eu vou contar, Selena garantiu a todos. A maior parte da gravidez transcorreu bem, nada a incomodava, sua barriga não doía. Todos a ajudaram da maneira que puderam. Algumas vezes, no final do trimestre, ela teve pressão alta e precisou ir ao hospital. Fora isso, tudo estava bem. Eu ouvi o Belry durante a noite. Querido, o que está acontecendo? Ouvi meu marido gemendo. Acho que já comecei, ele segurou seu estômago. Para essa ocasião, eles tinham tudo pronto, as malas prontas, o carro parado perto da entrada. Só faltava arrumar tudo, entrar no carro e dirigir até o hospital. E foi o que fizeram. É isso, vamos lá, amor, ele a deixou sozinha. É isso aí, eu te ligo, ela o beijou e entrou na maternidade. Seu começo foi rápido, depois tudo se acalmou. Está doendo, Selena chorou. Nada, espera, a parteira acalmou. Mas a menina não aguentou, pediu para ser anestesiada, ou algo assim, só para aliviar a dor terrível. Tudo começou muito longo, a dor era tão prolongada que Selena pensou que morreria aqui, nessa cadeira de parto. Mas quando a cabeça do bebê saiu, todo o seu corpo saiu. Imediatamente, ela sentiu um alívio que as palavras não conseguiam expressar. Selena olhou para seu bebê e não conseguia acreditar que tinha conseguido. Júlia acariciou sua cabeça. Parabéns, mamãe, disse o médico. Obrigada, Selena exalou. Em poucas horas, ela estava no quarto e sua filha foi trazida para ser alimentada. Era tudo tão incomum e desconhecido. A menina nasceu às 4 da manhã. Naquela hora, Selena não ligou para o marido, pois não queria acordá-lo e incomodá-lo. Mas quando amanheceu, ela não ligou para o marido. Mas quando amanheceu, ela não o perdoou. Belry, você se tornou pai de uma linda menina, disse ela ao telefone. Querida, obrigado por sua filha, disse ele a ela. E na hora do almoço, o jovem marido estava na janela do hospital. Ele estava sorrindo, olhando para sua filha. E então, durante o dia, todos os outros parentes começaram a chegar, a mãe, a avó, a sogra. Todos eles apenas desejavam saúde para essa nova pessoa que havia nascido. Quando você terá alta? Perguntou a mãe. Eles prometeram para o terceiro dia, disse Selena. Entendo o que você quer dizer, eles queriam ir ao apartamento dela para limpá-lo. No terceiro dia, Selena e sua filha receberam alta de fato. Todos os parentes habituais se reuniram em torno da maternidade. Depois disso, decidiram não incomodar a jovem mãe, para deixá-la se adaptar um pouco. E eu provavelmente irei com você, disse a avó. Tudo bem, Selena não se importava que os outros também fossem. Sim, ela teve um bebê, mas no hospital ela reclamou que tinha 30 anos, mas era seu primeiro filho, e ela não sabia o que fazer com ele. Eles a ajudaram a dar à luz e depois se livraram do bebê, e foi só isso. Ela já estava ressentida, então agora decidiu fazer isso sozinha. Belry, por favor, coloque a chaleira no fogo e faça um mingau sem açúcar, ela pediu ao marido. Dê-me um minuto, disse o jovem, depois foi até a cozinha, remexeu os pratos e voltou com um prato de mingau recém-feito. Aqui, obrigado, agradeceu a esposa. Você não está cansada? Perguntou ele. Não muito cansada, admitiu ela com franqueza. Na verdade, Selena não estava muito cansada, porque havia muitas ajudantes por perto. Bem,
minha filha favorita. Selena gostava de conversar com ela quando não havia ninguém em casa. Gostaria que eu lesse um livro para você? Depois dessas palavras, ela pegou os contos de fadas em suas mãos. Enquanto sua mãe lia para a filha, ela ficou deitada olhando para ela. Logo ficou claro que ela era uma criança curiosa. Todos os parentes vinham ver Selena todos os dias, porque ela era a única criança da família. Você não está cansada? Beori sempre perguntava a ela à noite. Depois de tomar banho e colocar a criança na cama, é um cansaço agradável, respondia a esposa. Fico feliz por isso, por você não reclamar como tantas outras mães. Seu marido a beijava, sempre foi assim. Quanto mais Julia envelhecia, mais curiosa ela ficava. De onde vem isso? O que é isso? Ela perguntava à avó quando a visitava. Aqui, veja, ela contava tudo com calma, não tinha pressa. Curiosamente, a menina gostava de entrar nos armários da avó. Neles havia várias caixas, e nelas havia joias, broches, miçangas, brincos, anéis. Ela derramava tudo no chão, gostava de se vestir bem. Em geral, Julia passava muito tempo com sua avó. Selena foi trabalhar, a menina tinha que deixá-la com alguém, então a avó concordou, porque não queria entregá-la à creche. Obrigada, mamãe, a Selena veio hoje à noite. Foi um prazer, ela abraçou a filha. A avó ensinou muitas coisas à menina. Elas cozinharam almôndegas juntas, cortaram repolho, fizeram sopa fria. Julia se interessava por tudo. Por que este quadro está pendurado aqui? Perguntou a neta à avó. É um quadro de um conto de fadas, a mulher começou a contar. Ela se sentou e ficou ouvindo a neta. E por que ele está aqui? Perguntou a menina insistente. Por causa da beleza, não é lindo? A mulher ficou surpresa. Lindo, concordou a neta. Então deixa pra lá, a vovó estava sempre desviando a conversa. Selena tentava passar muito tempo com sua filha. Ela e Beori iam ao cinema todo fim de semana, sem se esquecer de levar a menina com eles. Eles passavam muito tempo juntos como uma família. Vocês poderiam vir neste fim de semana? Perguntou a mãe de Beori. É claro que eles estavam acostumados a se encontrar dessa forma. O pai de seu marido havia morrido há muito tempo, e Selena também não tinha pai, então eles não eram separados de suas mães. Por que eu não tenho avós? Julia sempre se perguntava. Acontece que eles estão no céu, dizia a avó com tristeza. É uma pena, costumávamos passear com eles. Julia era uma garotinha, mas muito sensível. Muitas vezes, estando com sua avó, elas aprendiam poemas, de modo que a memória da criança se desenvolveu perfeitamente. Já em um ano, nas matinês de Ano Novo, ela conseguia dizer poemas longos. Tudo estava bem, filha. Não se sentava em casa, mas no jardim para ir ao jardim, pois no fim de semana Selena voltava para casa com sua mãe. É uma pena dar uma menina tão pequena, embora Julia já tivesse 3 anos de idade, para os parentes ela sempre será uma menina. Está tudo bem, deixe-a ir, há crianças lá, socializando, disse Selena. Ela entendia que sua mãe poderia ficar com ela o tempo que quisesse, mas ela precisava se socializar. Sim, eu concordo, suspirou Olivia. E assim chegou o dia em que Julia teve de ir para o jardim de infância. O primeiro dia foi difícil. Ela chegou à creche normalmente, não chorou, não pediu para ir para casa. Mas quando fomos passear no campo, ela pegou uma vara grande e foi para casa. Nós morávamos perto. Beori estava se arrumando para o trabalho, fazendo a barba no corredor, quando ouviu uma batida na porta. De onde você veio? Ele olhou para a filha com olhos assustados. Estou indo para casa, disse Julia com ar sério. Não, querida, isso não vai acontecer. Ela se recompôs e levou a criança de volta para o berçário. Obrigada por não entrar em pânico, agradeceu a professora. De jeito nenhum, eu conheço minha filha, ela sorriu. Não consigo descobrir quem está faltando, disse ela a Beori. É isso, fique de olho nas crianças, tenho que ir, disse ela, e saiu. Depois disso, não houve mais incidentes no berçário. Julia se comportou muito bem. Bem, como minha filha está se saindo aqui? Perguntou a mãe da professora. Está tudo bem,
mas ela não deu apenas para as crianças aprenderem poesia, reclamou a mulher. O que ela quer dizer com isso? Selena não entendeu. Eu coloco bilhetes nos armários à noite, e ela os tira de lá, aprende tudo, e então, como a mais inteligente, na festa ela simplesmente diz tudo, disse a professora. É muito claro, ela sabe ler, então não pode aprender, a avó dela ensinou a ler há muito tempo. É isso que quero dizer, a funcionária do jardim de infância balançou a cabeça. Vamos torcer para que esse seja um período de transição e que tudo melhore em breve, esperava a mãe. De fato, quanto mais Júlia frequentava o jardim de infância, mais as coisas melhoravam. Ela passava cada vez mais tempo na casa da avó. Juntas, elas iam para o jardim, faziam canteiros e os plantavam. Quando os primeiros brotos surgiram, eles os desbastaram e depois os capinaram. E, no final do verão, quando toda a safra estava colhida, eles a colocavam em sacos e a jogavam no poço. Fu, exausta, imitava uma avó, e as pessoas ao redor riam dela. Fu, tão jovem e já tão cansada, batia palmas ao lado da avó. Elas sempre passavam algum tempo juntas. Enquanto a mãe seguia sua carreira, Júlia ficava o tempo todo com a avó. Nós deveríamos ir para minha terra, disse Olivia certa vez. Como? Perguntou a neta. Ela havia lhe contado muitas vezes, mas Júlia nunca tinha ido lá. Você me levará com você? A menina olhou para ela com tantos olhos que foi difícil recusar. No fim de semana, elas foram para a estação rodoviária, pegaram um ônibus e foram para o lugar onde a mulher havia nascido. E quem mora lá agora? Durante todo o caminho, a neta fez perguntas. Ninguém, só sobrou uma casa, Olivia suspirou. Por que ela ficou lá? A neta se perguntou. É porque todo mundo foi para a vila, então ela ficou lá, a avó tentou explicar. E o que vamos fazer lá? Perguntou a menina. Nada, vamos aquecer a casa, ver o que há no jardim, ir ao balneário e, à tarde, voltaremos. Olivia lhe contou o plano para o dia. Sim, há muito o que fazer, ela balançou a cabeça como uma Júlia adulta. Muita coisa, suspirou a vovó. Elas chegariam, fariam todas as coisas sobre as quais a mulher havia falado antes. Depois, se lavariam na casa de banho e tomariam um delicioso chá com mel. Então, de volta? Perguntou a avó. Ahá, gritou a garota. E novamente elas acenaram uma para outra no ônibus. Era hora de se formar no jardim de infância e, mais uma vez, todos os parentes estavam lá, junto com a menina. Mamãe, papai, avós, parabenizaram-na pelo primeiro passo dado em sua vida, ou melhor, pelo passo que ela havia dado. A escola estava à sua frente, mas Júlia não tinha medo dela, estava esperando que ela chegasse à sala de aula e se sentasse à carteira. Você está pronta? A mãe e o pai estavam no corredor, as avós estavam subindo a fileira. Sim, ela acenou com a cabeça. Então, boa viagem, seu pai a empurrou em direção à porta. Eles chegaram ao pátio da escola e as avós já estavam lá. Estavam todas de bom humor, parabenizando a filha por ir à escola pela primeira vez. Prometo que vou estudar bem, disse a menina a seus parentes. E nós a ajudaremos, disseram elas. Bem, acho que você e eu teremos que fazer as lições juntas com frequência, Olivia tinha certeza disso. Ela amava sua avó, e também amava sua avó. O primeiro sino tocou e as crianças foram para a sala de aula. Queridos alunos da primeira série, a professora disse a primeira palavra, desejo a vocês uma jornada brilhante. Quando a aula terminou, as crianças saíram para o pátio da escola, pois hoje era hora de ir para casa. Casa, a avó olhou para a neta, pois sabia que seus pais tinham que ir trabalhar. Sim, Júlia adorava passar tempo com sua pessoa favorita, por isso sempre gostava de ir visitá-la. Sua avó sempre contava à neta a mesma história, como ela era pequena, como tinha vindo ao mundo, o que tinha feito. Olivia nasceu no longínquo ano de 1933, vivia feliz com seus pais, nada dizia que haveria algo terrível. Mas então a guerra começou, seus pais foram para o fronte e ela foi enviada para um orfanato, pois era muito jovem. Mas quando ela tinha 7 anos de idade, houve um incêndio na instituição, tudo foi queimado, inclusive todos os arquivos e documentos pessoais. Fizeram novos documentos para as crianças, nos quais colocaram a idade dela.
Na época, ela era 5 anos mais velha, porque era alta e forte, disse Olivia. E então houve uma guerra? Perguntou sua neta. Sim, mas ela não chegou ao nosso vilarejo, apenas fomos evacuados, continuou sua avó. E o que aconteceu depois? A menina estava interessada, ela estava na 5ª série, e eles começaram a falar sobre a Grande Guerra Patriótica. Para nós, na cidade, foi evacuada uma fábrica inteira, que costumava estar no território da Ucrânia, e em setembro ela foi trazida para nós, lembrou Olivia. Bem, e como ela foi reconstruída novamente? Perguntou a garota. Isso eu não posso lhe dizer, porque não sei, mas foi construída muito rapidamente, isso é certo, e depois disso, tanto os mais velhos quanto os mais jovens foram trabalhar lá, a vovó estava tão imersa em lembranças que parecia que não estava aqui. E você também trabalhou lá? A garota ficou maravilhada. É claro que, junto com minha mãe, quando possível, íamos para casa, mas, acima de tudo, estávamos sempre na produção. Eles trabalhavam em vários turnos, então muitas pessoas ficavam lá dia e noite. Muitas pessoas não tinham sapatos, era impossível andar, havia limalhas de ferro no chão, era preciso proteger os pés de alguma forma. E se você andasse com os mesmos sapatos, tanto na rua quanto dentro de casa, não conseguiria alcançar as botas de feltro, lembrava minha avó. Ora, você era uma criança, sentava e olhava pela janela, Júlia, a avó nunca disse nada disso, e a mãe também. Isso não é nada, nós crianças que trabalhávamos lá, às vezes nem alcançávamos a máquina, mas tínhamos que fazer isso, colocávamos as caixas, e ficávamos assim o dia inteiro, a senhora chorou. Parece que se lembrou de alguma coisa. Conte-me outra coisa, perguntou minha neta. O que contar, eram tempos difíceis, não havia nada para comer, nada para vestir, nós nos esforçávamos o máximo que podíamos, a avó enxugou as lágrimas. Não fique assim, isso tudo foi há muito tempo, Júlia sentiu pena dela. Está tudo bem, pequena, ela abraçou a avó, havia uma ligação muito próxima entre elas. Elas se sentaram na cama, abraçadas, Olivia ainda estava soluçando, lembrando-se de como e pelo que havia passado quando criança. Essa história estava girando na cabeça de Júlia, e ela decidiu escrever uma história sobre isso, porque tinha a ver com sua avó. No que está pensando? Sua avó se inclinou sobre ela. Nada. Quero escrever uma história sobre você e contá-la aos meus colegas de classe, divulgou a neta. Tudo bem, Olivia concordou. Elas pegaram as fotos que, por algum motivo, estavam na retícula da avó e começaram a olhar para elas. Onde estão todas essas pessoas? Perguntou a neta. Quem está onde? A avó se esquivou da resposta. Como eu gostaria de ter uma família grande, disse a garotinha. E a senhora tem uma pequena? A mulher ficou surpresa e riu. Não tão grande quanto eu gostaria, nem mesmo um avô, ela curvou os lábios como se quisesse ir às lágrimas. Tudo bem, sim, foi assim que aconteceu em nossas vidas, a avó balançou a cabeça. E onde ele morreu, na guerra? Perguntou a menina. Não quero falar sobre isso, Olivia virou as costas. Bem, e então, um dia, você vai me contar sobre isso? Ela olhou a neta nos olhos. Talvez, prometeu a mulher, e mudou de assunto. Não, não quero falar sobre isso, a avó começou a falar sobre a escola e o que acontece lá. Por quê? Eu preciso saber sobre seus negócios, Olivia se perguntou. Quero saber sobre sua infância, como sua mãe nasceu, estou interessada em tudo isso, insistiu Júlia. Bem, talvez um dia eu lhe conte tudo, ou talvez sua mãe lhe conte, disse ela. Certo, você acha que ainda sou jovem, não acha? Adivinhou a garota. Tudo é possível, e agora vamos para a cozinha, vou lhe ensinar como começar a fazer a massa para panquecas. A avó ensinou a neta diversos conhecimentos, que lhe serão úteis mais tarde na vida comum. Júlia já sabia como pegar um gancho, agulhas, fazer qualquer tipo de massa, cozinhar, e tudo isso aos 10 anos de idade. Não, eu não consigo fazer isso, eu não conseguia mexer a farinha da menina no líquido, para que não houvesse grumos. Nada, Washington não foi construído de uma vez, disse a avó calmamente. Elas fizeram a massa, fizeram panquecas, depois a vovó deu pequenas mordidas, e elas ficaram cheias. Bem, vamos nos deitar um pouco?
Perguntou a velha. Bem, elas foram para o quarto que costumava ser o quarto da mamãe. Havia um aparelho de TV no quarto, mas não funcionava direito, e a mesma imagem estava pendurada na parede. Você pode me contar a história? Perguntou a avó à neta. Essa foto me assombra desde a infância, sorriu a menina. Júlia ainda estava tagarelando quando ouviu que a avó já estava afundando. Ela também cobriu as pálpebras, decidida a tirar um cochilo. Elas dormiram assim, abraçadas. A avó foi a primeira a acordar, percebendo que estavam dormindo há mais de 3 horas. Não é de se admirar, primeiro tanto para cortar e depois nem tanto para dormir, disse ela a si mesma. Baba Olivia, Júlia a chamou quando acordou. O que foi, querida? Ela deu uma olhada no quarto. Eu estava pensando que é onde meu pai trabalha, disse ela. Sim, então ele é o único na cidade, a avó lhe deu um tapinha na cabeça. Então ele está trabalhando em nossa aldeia há muitos anos? Era um assunto tão interessante que a garota decidiu perguntar aos pais em casa. Júlia ficou tão impressionada com as diferentes histórias de hoje que quis aprender mais e mais. Ela mesma começou a ler sobre a empresa de formação da cidade local, o que ela faz, por que foi evacuada para cá. Quem trabalha aqui e outras coisas, tudo era interessante. Papai, acontece que o senhor trabalha em uma empresa assim, que ajuda as pessoas em tempos de guerra, e ela voltou feliz para casa à noite. Sim, você não sabia disso? Ele ficou surpreso. Não, só hoje minha avó me contou, minha filha contou a ela. Bem, eles não a levaram em uma excursão? Perguntou ela. Levaram, mas não me contaram, aparentemente acharam que era muito cedo, concluiu ela. A menina estava crescendo, ainda era muito curiosa, interessada em tudo, especialmente em qualquer coisa relacionada à guerra. Quando estava na 8ª série, ela sabia muito sobre a fábrica local. Ela escreveu mais de um relatório sobre o assunto, e as informações ainda não estavam concluídas. Vovó, conte-me mais sobre nossa fábrica, eu sempre lhe pedia. O que dizer, eu já lhe contei tudo, a mulher não entendia. Bem, eu nem sei, a própria Júlia não entendia por que havia se interessado tanto por essa instituição. A garota estava coletando materiais há muito tempo, sentada na biblioteca da fábrica. Júlia já conhecia quase de vista todos aqueles que, em anos diferentes, dirigiram essa empresa. Se ela tivesse sido acordada à noite e lhe perguntassem em que ano a fábrica foi evacuada e entrou em operação, ela teria dito isso de olhos fechados. Será que um de nossos parentes não poderia ter trabalhado lá? Ela perguntou uma vez à avó. Por que essas perguntas? Ela não entendia. É que muitas pessoas trabalharam lá, e nenhuma delas é nossa parente? Perguntou ela. Não sei, a mulher deu de ombros. Entendo, vamos descobrir mais, Júlia. Ela não queria desistir, a ideia já havia se estabelecido há muito tempo em sua cabeça, para encontrar pelo menos alguns de seus parentes. Não é possível que todos eles tenham vindo de algum lugar e não haja parentes. Júlia assistia ao programa Looking for You há muito tempo e sonhava que, quando crescesse, escreveria uma carta para lá e procuraria seu avô ou seus filhos. Ela até contou à avó sobre isso, mas ela apenas acenou com a mão. Você só estará perdendo seu tempo, ela disse a ele na época. E se eu encontrar alguém, argumentou a neta. Vamos fazer um acordo, você fará isso quando eu for embora, pediu a vovó Olivia. Vamos ver, pensou a garotinha, que a vovó poderia viver por muitos anos mais. Essa era uma questão que eles haviam levantado e pensado mais de uma vez. A menina também descobriu que, durante a evacuação da usina, vários especialistas do exterior vieram com ele, e que eles continuaram vindo. Isso foi muito interessante, então Júlia não desistiu do assunto. Avó, por que a senhora deu à luz apenas uma filha? Perguntou-lhe a neta um dia. Acontece que ela não conseguiu encontrar uma resposta. Agora ela teria tias e tios, e assim, ninguém, papai também está na avó 1, ficou triste com a menina. Por que você está tão envolvida com esses parentes? Olivia não entendia. Eu não sei, é uma cidade grande, a fábrica também, durante a guerra, quem veio para cá, e nenhum parente, ficou triste. Bem, não e não, você vai ficar mais, pressionou os lábios da avó.
porque agora não há nada para mudar. E assim foi, a menina estava crescida. Olivia estava feliz por ter pelo menos vivido até aquela idade. Não é assustador ir embora agora, ela dizia com frequência. O que você faz para começar de novo? Ela e Júlia estavam na casa de campo. A garota tinha acabado de sair de férias, tinha terminado a 9ª série. Eu deveria ter levado meu pai comigo, ele teria conectado as mangueiras aos canos, hoje eles tiveram que ligar a irrigação e estava tudo quebrado. Então vamos pedir a ele à tarde, ele virá e fará tudo, sugeriu a neta. A avó concordou e acenou com a cabeça. Eles passaram o dia inteiro cavando, fazendo e moldando os canteiros. Em seguida, plantaram beterrabas e cenouras, além de cebolas. Depois, cansados, se prepararam para voltar para casa. Foram até o ponto de ônibus, entraram no ônibus e voltaram para casa. Júlia foi à casa dos pais para contar ao pai sobre os canos, e Olivia foi para casa. Pai, eu e a vovó precisamos de ajuda, a menina voltou para casa. Fale mais alto, Belria ouviu. Hoje à noite haverá rega e temos todas as mangueiras quebradas, reclamou a filha. Não se preocupe, eu faço isso. Ela se vestiu e foi até a loja para comprar braçadeiras e mangueiras. Tudo foi comprado e o homem foi para o jardim. O trabalho levou apenas alguns minutos, em 1 hora Belry estava de volta à cidade e as mangueiras estavam prontas. Júlia deveria estar na casa de sua avó às 7 horas e eles iriam para o jardim novamente. Mas seus amigos vieram buscá-la. Você vem com a gente? Ficaram esperando sua resposta. É isso mesmo, ela havia se esquecido completamente, lembrou-se de que havia prometido às amigas das meninas que iria passear com elas hoje. Vamos lá, a vovó pode fazer isso sozinha, as amigas incentivaram. Sim, além disso, meu pai já fez tudo, ela concordou que não havia nada complicado. Bem, vamos dar uma volta, ele se esqueceu de nós com esses pomares, pediram as amigas. Tudo bem, Júlia concordou, entrou no apartamento, trocou de roupa e saiu com as amigas. À noite, elas tinham de ir à discoteca, a garota achou que estava decepcionando a avó, mas também queria passar um tempo com as meninas. Então, ela decidiu não pensar nisso. À noite, ela continuou a ir à boate e já era muito tarde quando chegou em casa. Ele destrancou a porta com as chaves, entrou no apartamento e tudo estava quieto. Ele pensou que seus pais estivessem dormindo, entrou na ponta dos pés, mas não havia ninguém no quarto. Não entendo, onde está todo mundo? Júlia acendeu a luz. Ela foi para o outro quarto, mas também não havia ninguém lá. A garota saiu para a varanda, o apartamento ficava no último andar, em frente à casa de sua avó, a luz estava acesa nas janelas. A garota não entendeu, pois sabia que sua avó estava sempre dormindo a essa hora do dia. Júlia se recompôs e foi para a casa da avó, que, por sorte, morava a 1 quarteirão de distância. A garota estava tremendo e tremendo o tempo todo. Quando chegou à casa de Olivia, seu corpo inteiro estava tremendo. Ela entrou pela porta, subiu as escadas e abriu as portas. Todos estavam lá, a ambulância, os vizinhos, a outra avó. Mamãe, o que há de errado com a vovó? Perguntou Júlia. Ela não está bem, disse Selena com uma voz agonizante. E o que aconteceu? A neta não entendia, apenas algumas horas atrás, eles estavam cavando camas com ela, e agora ela está doente. Não sei, algo com seu coração, então chamei uma ambulância, a mulher estava à beira da histeria. Olivia foi hospitalizada, eles a levaram de ambulância. Agora a avó estava no hospital. Selena e sua filha visitavam a avó todos os dias, não queriam que nada de terrível acontecesse. Mas, como não podiam evitar, aconteceu o que elas mais temiam. Como isso pôde acontecer? Todos estavam chorando ao redor do caixão da mulher. Belry, o que aconteceu? Perguntou sua esposa. Eu cheguei naquele dia, fiz o que me pediram e, quando Olivia chegou, ela me disse que não havia nada, disse ele. Como isso pôde acontecer? Selena olhou para o marido, incrédula. Não sei, não acreditei nela, resolvi verificar eu mesma, e fui lá de novo, no jardim, quando estava lá, vi que realmente não havia nada, disse ele. Mas foi você quem fez isso? Esclareceu a mulher. Claro,
O que estou querendo dizer? Eu olhei, estava tudo cortado, era óbvio que o homem se considera culpado pelo que aconteceu. Acalme-se, Selena o abraçou. Havia muitas pessoas no funeral, todos estavam oferecendo condolências aos parentes. Selena e Júlia estavam inconsoláveis. A avó, sua neta, chorava. Ela não entendia como viveria sem ela agora. Após o funeral, todos foram para a sala de jantar e depois para casa. Temos que aprender a viver sem a vovó, disse Selena. Eu entendo, a menina assentiu. Eles tinham que terminar mais 2 anos de escola antes de poderem ir a qualquer lugar. Agora o assunto da guerra era especialmente relevante. Na escola, era comum pedirem que elas escrevessem redações sobre esses tópicos, e Júlia sempre escrevia sobre sua avó. Ela trouxe à tona o assunto da fábrica, que havia estudado por muito tempo, e descobriu que ainda havia muitas coisas interessantes. A menina escreveu sobre ela, os trabalhadores que estavam na origem e outras coisas. Mamãe, você não tentou encontrar seu pai? Perguntou uma vez a filha de Selena. Ah, e por que eu deveria? Se ele não quis se comunicar comigo todos esses anos, então não tenho motivo para procurá-lo, disse ela. E eu me pergunto quem foi meu avô. Essa pergunta atormentou a garota por muito tempo. Se você quiser, pode procurá-lo, disse a mulher. Tudo bem, Júlia reuniu todos os documentos de sua mãe, ela sabia pouco sobre seu pai. Não precisa nem pedir o sobrenome, a mãe imediatamente a advertiu. Então, como vou encontrá-lo? Júlia não entendia. Não sei, sua mãe deu de ombros. Bem, vamos esperar um pouco mais, talvez ele tenha outros filhos, talvez eles nos encontrem, concluiu a menina. A 11ª série estava chegando ao fim, eles tinham que passar nos exames finais e entrar em algum lugar. Júlia não estava preocupada, ela escolheu História, porque estava estudando em uma classe humanitária. Ela sabia que, mesmo que não aprendesse o conteúdo, tinha muito a dizer em sua cabeça. Você está pronta para as provas? Perguntou sua mãe. Sim, claro, sua filha nunca decepcionou, ela sempre estudava bem. Ela veio para os exames, tinha um texto sobre a guerra, especificamente sobre o bloqueio. É um assunto muito triste, enquanto Júlia falava, ela viu lágrimas nos olhos dos membros do comitê. Bem, disse a mãe para a filha. 5. O que mais poderia ser? Ela sorriu em resposta. Depois houve literatura, na qual a garota também foi aprovada com excelência, bem como as matérias escritas. Você virá à minha formatura? Júlia perguntou à mãe. Nem sei se a deixarão sair do trabalho, disse a mulher, mas eu queria muito ir ao ponto. E assim chegou esse dia solene. Júlia, com um lindo vestido e cabelos penteados, foi para a escola com um buquê de flores. Selena prometeu ir mais tarde. As meninas estavam todas bonitas, os meninos de terno. Então, para onde você está indo agora? Eles perguntaram um ao outro sobre as mensalidades da escola. Estou na cidade vizinha, na faculdade de pedagogia, disse Júlia. Está claro que ninguém mais de você não esperava, riu das namoradas. Acho que é apenas do meu interesse, disse a garota. Quando anunciaram o início da cerimônia, Júlia viu sua mãe entrar no salão. Ela se aproximou dos outros pais e se sentou em uma cadeira. Parabenizo nossos formandos de hoje, falou a diretora. Depois dela, vieram os professores e, em seguida, os pais. Todos receberam seus diplomas e foram para suas salas de aula, onde os alunos parabenizaram os professores de suas turmas. Em seguida, houve uma parte informal na cantina. Os pais fizeram tudo o que puderam pelas crianças, arrumaram as mesas e até beberam champanhe. Depois, os alunos e os pais foram embora. De acordo com o costume, os alunos de ontem foram conhecer o amanhecer, e os mais velhos ficaram na escola. Alguns foram para casa, mas ninguém se sentiu ofendido. Bem, é hora de ir para a escola, disse a mãe de Júlia em seu dia de folga. Bem, ela estava pronta para isso. Elas entraram no ônibus e foram para a próxima cidade. Não houve problemas com a matrícula, elas só tiveram de ir à escola algumas vezes. E depois houve os exames, tudo foi fácil, a garota nem percebeu como foi. Parabéns, agora vocês são candidatas, disse a mulher que anunciou os resultados da inscrição. Agora vão para casa, disse Selena à filha.
Ok, ela concordou, agora ela tinha que decidir onde iria morar, em uma residência ou alugar um apartamento. Onde você gostaria de morar? Perguntou a mãe. Em um apartamento, é claro, disse a filha. Bem, todos os estudantes moram em um dormitório, se você não morar lá, não se sentirá como uma estudante, disse Selena. Ok, vamos lá, primeiro vou me mudar para o dormitório e depois veremos, concordou a garota. Aqui e ali, a mãe se deu conta de que não poderia se desfazer do apartamento, mesmo que seu marido fosse adicionado. Júlia passou o verão inteiro em casa, passeou com os amigos, foi a boates, se divertiu muito. No final de agosto, ela foi dar uma olhada no quarto. Olá, quando ela entrou no quarto, já havia duas garotas lá. Olá, elas a cumprimentaram. Meu nome é Júlia, a garota se apresentou da porta. Eu sou Kira e está é Nelly, as garotas já se conheciam. Prazer em conhecê-la, ela colocou sua bolsa na cama. Fico imaginando quem mais nos visitará. Uma cama estava vazia. As meninas estavam arrumando tudo, ninguém tinha vindo hoje. À noite, todas cozinharam juntas na cozinha e conheceram os outros inquilinos. No dia seguinte, elas foram juntas para a escola, que foi interessante e divertida. Durante todo o dia, eles se familiarizaram com as matérias e os professores. E então começaram a estudar de verdade. O que você achou da escola? Júlia me perguntou à noite. Nada, então, normalmente, Kira encolheu os ombros. Interessante, pelo menos por enquanto, disse Nelly. Elas continuaram a viver, a ser amigas e a estudar juntas. Júlia podia ir para casa todo fim de semana porque sua aldeia não ficava muito longe. Mas ela não queria, porque também havia aulas aos sábados, e isso não era muito conveniente. Você não vai de novo? Perguntaram suas amigas. Não, é melhor ir passear com vocês, disse a garota. Ok, mas não havia tempo para passear, disseram a ela. As meninas passavam muito tempo estudando. Elas tentaram trabalhar para ganhar créditos nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses, você trabalha para ganhar créditos, no resto do tempo os créditos trabalham para você, sua mãe sempre lhe dizia. Isso significava que primeiro você tinha que fazer tudo o que pudesse para obter boas notas e a aprovação dos professores. E já nas sessões seguintes, os examinadores davam uma olhada no cartão de crédito, não queriam estragar as boas notas e colocavam notas automáticas. Mas, de qualquer forma, havia tempo para passear, eles eram jovens, então tinham tempo para muitas coisas. O primeiro ano terminou muito rapidamente, Júlia estava voltando para casa para as férias de verão. Elas se despediram das meninas e Júlia as convidou para visitá-la. Mas elas perceberam que se reuniriam novamente em 2 meses, então não se arrependeram da despedida. E, realmente, esses 2 meses passaram tão rápido, e agora é agosto novamente e eles estão de volta ao quarto. Ei, é como se eles tivessem terminado ontem, todos se reuniram. E, sem brincadeira, eles se abraçaram. Agora eles tinham uma equipe coesa e podiam sair no primeiro dia. Então, quem teve um bom verão? Perguntou Júlia. No meu campo, disse Nelly, eu estava pastoreando vacas e colhendo feno. Uau, eu nunca tinha feito isso antes, Júlia ficou surpresa. Entendo, você é uma garota da cidade, disse sua amiga. E você? Perguntou Kira. E eu estava fora de questão, ficava em casa a maior parte do tempo, não sabia o que dizer. Está tudo bem com você? Cumprimentaram as amigas dela. Eles começaram a viver novamente como no ano passado. Estudar, se preparar, socializar, tudo estava bem. Escutem, vamos fazer uma festa no dormitório um dia desses, sugeriu Kira. Podemos fazer, todos nós nos conhecemos, por que não comemorar? Agora eles tinham de escolher uma festa e o dia em que fariam a comemoração. Certamente não na véspera do ano novo, pois todo mundo vai para casa, Nelly começou a enumerar. Vamos comemorar o dia do estudante? Sugeriu Júlia. De fato, ele é comemorado no meio da semana, os outros concordaram com ela. Então, eles reuniram as pessoas em seus apartamentos e lhes contaram a ideia, ninguém recusou. Ótimo, todos os alunos ficaram felizes. Foi isso, e o estudo continuou. O que você vai fazer depois da formatura?
Uma tarde, Kira e Júlia estavam conversando. Ah, que perguntas você tem? Você ainda tem que terminar, ela riu. Você duvida? Ela levantou uma sobrancelha. Não, mas ainda falta muito tempo, disse Júlia. Sim, veja como 1 ano e meio passou rápido, será ao mesmo tempo, e então será o GCSE, Kira tinha certeza. Não sei, vou trabalhar, vou para a escola, eu não duvidava disso, se nada mudar. Mas eu não quero ir para a escola, disse ela sonhadora. Para onde? Perguntou Júlia. Não sei, eu poderia ir a um museu, Kira deu de ombros. Eu não tinha pensado nisso, ela olhou para cima em um momento. E eu descobri recentemente que lá, com essa educação, eles também se dão bem, descobriu a garota em particular. Entendo, Júlia estava pensando em algo. No que está pensando? Eu estava pensando em seu amigo. Sim, sobre os parentes, admitiu a garota. E o que você pensa sobre eles? Perguntou Kira. Nada, eu não os tenho, disse Júlia com tristeza. O que você quer dizer com isso, eu não entendo. E assim, sem mais nem menos, por um longo tempo eu quis escrever para o programa onde eles procuram as pessoas, mas eu não sei de nada, eu estava quase chorando. Por que está tão chateada? Tudo vai ficar bem, eles vão encontrar seus parentes, Kira tentou acalmá-la. Tudo bem, me desculpe, ela enxugou as lágrimas da amiga a ponto elas se abraçaram e ficaram sentadas assim por um longo tempo. Era véspera de ano novo e todos foram para casa. Quando chegaram, os alunos começaram a se preparar para a festa que haviam combinado de fazer. Uns caras estranhos estão chegando hoje, disse Nelly. Bem, nós vamos nos conhecer melhor, riu Júlia. Receio que não haja o suficiente para todos, riu sua amiga a ponto quando chegou o dia 25 de janeiro, tudo estava pronto no dormitório. As meninas prepararam lanches, os meninos compraram vinho. Todos juntos puseram a mesa, e os rapazes desconhecidos vieram para valer. Ele se sentou à mesa em frente a Júlia, e a garota não tirava os olhos dele. Olá, ele se levantou da mesa e se aproximou dela. Olá, ele estendeu a mão. Vamos conversar, ela acenou. Ok, ela olhou para o amigo e se levantou da mesa. Eles voltaram para a janela. Anthony, ela se apresentou. Júlia, respondeu ela. Você é aluna desta escola? Perguntou ele. Sim, estou no 2º ano, ela acenou com a cabeça. E eu estou no 4º ano, ele sorriu. Você está alugando um apartamento? Ela adivinhou, porque nunca o tinha visto em um dormitório antes. Sim, ele acenou com a cabeça. É caro? Ela se perguntou. Não tem problema, eu ganho meu próprio dinheiro, o rapaz compartilhou com a garota. Júlia olhou para Anthony, ela gostava desse garoto. E quem é você em termos de nacionalidade? Ela perguntou a ele. Por que você pergunta isso? Ela ficou surpresa. Bem, é que você tem um corte de olhos muito estranho e cabelos pretos, ele disse a ela. Sou americana, respondeu ela. Vamos lá, não se importe comigo, eu só estava perguntando, sorriu Anthony. Vamos voltar para a mesa, disse Júlia a ele. Eles voltaram para a mesa, agora sentados um ao lado do outro. Anthony havia brincado a noite toda, ela riu, era divertido estar com ele. O que você acha do cara novo? Perguntou a namorada dele quando entraram no quarto para passar a noite. Nossa, eu gosto dele, admitiu ela honestamente. Então, eles vão ser amigos, Kira se perguntou. Eu não sei, ele não me ofereceu nada, nem mesmo me marcou um encontro. Eles apagaram a luz do quarto, Júlia se deitou de costas e pensou em Seriusa, ela realmente gostava daquele cara, mas não queria se aproximar dele. No dia seguinte, quando elas vieram estudar, no primeiro intervalo, elas o encontraram. Oi, estou esperando por você aqui, disse ele. Oi, ela corou, estava feliz, mas, ao mesmo tempo, tímida. Vamos dar uma volta hoje à noite, ele ofereceu. Não sei, está frio lá fora, disse ela. E quem impediu isso? Vamos tomar um café, ele a convidou. Certo, onde vamos nos encontrar?
Ela ouviu a campainha tocar. Por que não a busco na residência hoje à noite? Estarei esperando por você. Ela olhou para ele e correu para o auditório. O que ele disse? Sussurrou Kira quando a aula começou. Ele disse que passaria no dormitório hoje à noite para me buscar, disse Julia em voz baixa. Uau, nós comemoramos. Kira riu para chamar a atenção do professor. Julia passou o resto do dia na escola pensando em Anthony. Ela não sabia o que vestir nesse encontro, já que era o primeiro. Por um lado, estava frio lá fora e ela precisava levar algo quente, mas, por outro lado, se eles fossem à cafeteria, ela não congelaria. Quando voltaram para o dormitório, ela já havia pensado no que vestiria. A garota decidiu não se exibir muito no primeiro dia e vestiu jeans, um moletom e uma jaqueta por cima. Anthony foi buscá-la às 7 da noite e eles foram a uma cafeteria próxima. Não sei o que me deixou tão viciado em você, mas fiquei pensando em você a noite toda, disse ele. Você não faz ideia, a mesma coisa aconteceu comigo também, ela corou novamente. Eles pediram, nada demais, um saco de pistache e um copo de cerveja a cada um. Fale-me um pouco sobre você, quem você é, de onde vem, o que estuda e o que pensa sobre seu futuro. Sou uma garota normal, venho de um vilarejo vizinho. Como estudei no curso de Ciências Humanas, decidi entrar na faculdade de Pedagogia. Antes eu achava que seria professora, mas recentemente uma amiga me disse que com essa formação você pode ir para o museu. Ela começou a me contar. Eu também sou um garoto normal, estou cursando o 4º ano, como você sabe, vou terminar em breve, mas não quero trabalhar na profissão. Ele foi extremamente sincero com ela. Por que perder 5 anos se você não quer trabalhar nessa profissão? Não sei. Percebi isso tarde demais, mas preciso treinar, ele lhe disse abertamente. Com você, tudo fica claro, ela riu. Eles continuaram sentados e conversando. O jovem, como ontem, brincava sem parar. A garota gostou dele, ela riu, era fácil com esse jovem. Naquela noite, Anthony se despediu de Julia e eles combinaram de se ver amanhã. O dia seguinte era um dia de folga, eles não precisavam ir à escola, então podiam passear o dia todo. Como foi o passeio? Perguntou sua amiga quando entrou na sala. Foi tudo ótimo, combinamos de nos encontrar amanhã, respondeu Julia. Vejo que você está falando sério, disse Kira. Nelly ouviu com interesse, pois por algum motivo ela não estava ciente dessas questões. Julia e Anthony começaram a se conhecer de verdade, não conseguiam viver um dia sem o outro. Agora, a garota frequentemente ficava na casa dele e ia à sua escola. Se isso continuar assim, logo você estará morando com ele, disseram suas amigas. Talvez sim, ela riu. E isso seria o fim de nossa amizade? Kira fez uma cara triste. Nada pode acabar com uma amizade verdadeira, disse Julia a ela. No verão, Anthony e Julia já estavam morando juntos de verdade e, quando chegaram as férias, a garota convidou o rapaz para conhecer seus pais. Ele aceitou imediatamente, pois tinha planos sérios para a garota. Mamãe, papai, conheçam o Anthony, este é o Anthony, eu lhes falei sobre ele, eles foram para a casa dela quando chegaram. Filha, você deveria pelo menos ter dito a ele que não viria sozinha, disse a mãe dela em tom de reprovação. Eu queria que fosse natural, para que ninguém estivesse preparado para nada, respondeu a garota. Elas passaram um mês juntas na cidade, onde Julia morava, dormia em seu quarto e, embora sua mãe fosse contra, Selena entendia que sua filha havia crescido, então não a proibiu de nada. É sua vez de conhecer meus pais, disse Anthony a ela ao sair. Vamos lá, 2 semanas antes do início das aulas, eu irei visitá-lo, disse ela, pois queria estar com seus pais. Ok, vou esperar por você, e então, tchau, me ligue, ele a beijou, entrou no trem e foi embora. Julia voltou para casa, sua mãe olhou para a filha adulta e percebeu que em breve, muito provavelmente, ela se casaria. O que você acha do seu futuro genro? Ela perguntou à mãe. Ainda gosta dele? A mãe inclinou a cabeça para um lado. Ele é muito bom, se você o conhecesse melhor, entenderia, disse a filha. Acredito em você, concordou a mulher. No próximo ano, ele terminará a 5ª série e, enquanto ele estiver no exército, eu também terminarei meus estudos, disse Julia à mãe. E onde você vai morar? Perguntou ela.
Acho que nesta cidade, disse Júlia. Isso é bom, disse a mãe, porque o apartamento da avó está vazio e ela queria que você ficasse com ele só para você. Era a primeira vez que a mulher falava sobre isso. Essa é uma ótima notícia, Júlia se alegrou. Ela passou um mês em casa e depois, como prometido, foi até Anthony. Olá, ela entrou em seu apartamento. Seriusa tinha apenas sua mãe, ela a recebeu calorosamente, abraçou-a e a aceitou como sua própria filha. Oi, Anthony me falou muito sobre você, disse Natalie. Fico feliz, ela acenou com a cabeça. As 2 semanas se passaram rapidamente e ela começou a conhecer melhor sua mãe. Os jovens lhe contaram quais eram seus planos. Anthony, você escolheu uma garota muito bonita, elogiou a mãe dele. Tudo bem, não se envergonhe, ele viu Júlia corar. Depois dessas palavras, o rapaz e a moça, um dia antes do início das aulas, se encontraram e foram embora. Ela para o dormitório, ele para o apartamento dela, que ainda estava pronto para ser alugado por 1 ano. Não podemos morar juntos agora? Ele perguntou a ela. Não, Anthony, vamos esperar, tudo a seu tempo, disse ela a ele. Tudo bem, ele a beijou e eles se separaram do lado de fora do quarto. Depois disso, todos os dias, ou ela estava na casa dele ou ele na dela. Eles se viam, iam a cafés, socializavam com amigos, tudo estava indo muito bem. Na véspera do ano novo, eles comemoraram na casa dos pais de Júlia, e a mãe de Anthony também veio recebê-los. Foi bom estar em uma companhia tão calorosa, disse Selena a Natalie. Estou feliz por nossas famílias estarem juntas também, disse ela. Vou embora em maio e, quando voltar, quero ter sua filha como esposa, começou Anthony. Esse é o tempo que vai levar, suspirou Selena. Nada, desde que o serviço, o estudo e tudo mais, o tempo passará rápido, disse sua filha. Ela olhou para seu escolhido e sentiu-se bem por estarem todos sentados juntos agora e se comunicando como uma família. Sim, eu concordo que vocês não terão tempo para relaxar, Selena assentiu. Os futuros sogros passaram 3 dias inteiros juntos, quando chegou a hora de se separarem, nenhum deles queria. Anthony, eu te amo, disseram os 2 jovens um para o outro. E como eu amo você, ele a beijou e a abraçou. A primavera passou rapidamente, maio chegou, seguido pela formatura. Depois, Anthony recebeu uma convocação e agora estava indo para o exército. Vamos nos despedir? Perguntou Júlia ao rapaz. Ele deu de ombros. Tudo bem, Júlia assentiu, pensou em onde e como poderia organizá-la. Nem mesmo 2 semanas haviam se passado quando Natalie, com a ajuda de Selena, a mãe de Júlia, estava arrumando as mesas, esperando os convidados. Júlia abriu a porta e Anthony ouviu uma batida na porta. Agora ele estava recebendo os amigos de sua pessoa favorita. Eles se sentaram todos juntos à mesa, os jovens rapazes e moças brindando ao sucesso do serviço. E também à espera de Júlia. Vejo você partindo como se não estivesse indo para o exército, mas para a guerra, disse-lhe a garota. Não se preocupe, minha querida, tudo vai passar rápido, ele lhe prometeu. Anthony não precisava de ninguém nem de nada hoje, o mais importante era estar perto de sua amada, que ele achava que não veria nos próximos 2 anos. Pela manhã, na plataforma da estação, eles se abraçaram. Eu o amo e vou esperar por você, ela disse a ele. Prometo escrever para você, respondeu ele. O trem passou rápido e o jovem pulou na plataforma. Ele mandou beijos para o ar, para Júlia, para sua mãe e para todos os que estavam em sua despedida. E então o trem partiu e ele se afastou dela. Só agora a garota sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos. Chore, não se contenha, sua mãe lhe disse. Tudo bem, Júlia se afastou, as lágrimas escorrendo incessantemente. Ela percebeu que não veria seu amado por um longo tempo. A garota decidiu ir para o estúdio, para não pensar em nada. O verão terminou rapidamente, ela ajudou a mãe, depois veio o outono e o estudo. Ela escrevia para Anthony todos os dias e recebia cartas dele, impregnadas de amor. Vamos dar uma volta? Kira a chamou. Não, não vou a lugar nenhum, temos muito dever de casa, ainda temos um trabalho para escrever, disse a garota, ela não queria se arrumar e ir a algum lugar. Tudo bem, fique à vontade,
E lá fomos nós. Nelly e Kira cumprimentaram e saíram da sala. Mas Júlia não estava entediada, ela estava lendo as cartas de seu amante. Ela estava fazendo outras coisas. Era o feriado de Ano Novo, ela voltou para casa, seus pais a receberam. E Nathalie estava lá novamente. Eu não podia ficar em casa sozinha, então decidi vir te ver, disse ela. Sim, é claro, Selena havia conhecido Nathalie, suas famílias haviam se tornado tão próximas que agora elas nem se lembravam do tempo em que não eram parentes. E se Anthony vier e vocês não estiverem juntos? Disse a mãe dela mais tarde. Bem, você e Nathalie são amigas, então por que não ficam amigas? Embora eu não ache que Anthony e eu vamos nos separar, Júlia tinha certeza. O tempo voou rápido, já era verão. Quando a menina voltou para casa, ela se ofereceu para devolver à mãe a horta da avó. O que aconteceu com você de repente? Selena não entendeu. Não sei, quero algo para me entreter, respondeu a filha. A família inteira foi para Dasha, como eles a chamavam. Lá eles fizeram camas, plantaram tudo era como antes, com a avó. Não posso acreditar que tantos anos se passaram. A menina sentou-se em um tronco e fechou os olhos com as mãos. Todas as pessoas deixam este mundo. Sua mãe sentou-se ao lado dela. Anthony voltará em breve, disse-lhe a filha. Não tão cedo, sua mãe acariciou sua cabeça. O último ano do ensino médio foi muito difícil. Havia um diploma para começar a escrever, vários trabalhos de conclusão de curso, além de sessões, gozo e tudo mais. Mas Júlia conseguiu superar tudo e, quando se formou, ficou de pé, na formatura, e olhou apenas para a porta da frente. Ela achava que tinha de vir hoje. E quando a cerimônia terminou, ela o viu, todo bonito em seu uniforme militar. Querido! Ela correu até ele. Ele abraçou e eles ficaram juntos por um longo tempo. Ainda não havia ninguém na sala, então Anthony afastou Júlia dele, enfiou a mão no bolso, tirou uma caixinha, ajoelhou-se e a pediu em casamento. Eu aceito, ela aplaudiu. De fato, a garota estava esperando por isso há muito tempo. Os dois passaram alegremente pela casa de Nathalie, sentaram-se à mesa dela e depois dirigiram até a vila onde Júlia morava. Mamãe, papai, estamos aqui, gritou a menina como sempre. Entrem, meus queridos, disse a mãe no corredor. Ela estava esperando por eles nesses números. Vejam, Júlia mostrou seu dedo anelar. Jesus, querida, parabéns, sua mãe abraçou as duas. Júlia estava muito feliz por ter suas pessoas favoritas ao seu lado, e logo ela se casaria com uma delas. E onde vocês vão morar? Perguntou a mãe. Não sei, se a senhora deixar, vamos para o lugar onde a vovó morava, disse a filha. Claro que vamos, a vovó deixou esse apartamento para vocês. Selena estava feliz pelos filhos. Sabem o que eu quero dizer a vocês, pais, vocês são os melhores. Júlia os abraçou. Ela e Anthony foram para o apartamento onde sua avó morava. Eu não venho aqui desde que ela morreu, ela confessou ao jovem. Você está passando por um momento difícil? Perguntou ele. Um pouco, ela admitiu honestamente. E o que vamos fazer? Perguntou ele. Nada, vamos mudar tudo aqui para que nada me faça lembrar dela. Júlia andou pelo apartamento e tocou tudo com as mãos. Ah, veja, e aqui está este quadro, que me fez lembrar de toda a minha infância. Ela apontou para o quadro em que Ivan Tsarevich monta no lobo cinza. Um quadro muito antigo, pelo que vejo, Antônio tocou com as mãos. Sim, vamos tirá-lo para que não me faça lembrar de minha infância, pediu a moça. Quando retiraram o quadro da parede, viram uma pequena porta atrás dele, como se fosse um cofre. O que é isso? Perguntou Anthony. Não sei, é a primeira vez que a vejo, disse ela. Vamos lá, vamos abri-la, ele olhou para ela. Ok, vamos lá, a garota estendeu a mão e abriu a porta, e dentro havia algo parecido com um álbum de fotos. O que é isso? Perguntou Anthony. Estranho, disse a garota. Não estou vendo nada de estranho, disse seu futuro marido. Apenas, todas as fotos que a vovó guardava em sua bolsa, e aqui está um álbum de fotos, algumas outras interessantes. Ela o tirou, foi e se sentou na cama. Quando Júlia o abriu, ela ficou branca.
Então, ela começou a reler tudo o que havia nele. Era uma espécie de diário da avó, e por que ela não o havia encontrado antes? Quer que eu o deixe com você? Perguntou Anthony. Sim, se você não se importar, ela perguntou. Ok, fora do meu caminho, ela saiu. Júlia estava sentada, olhando e relendo tudo no álbum de recortes. Aqui está sua jovem avó, aqui ela está conseguindo um emprego na fábrica local. Isso foi depois do ensino médio. Aqui está um cartão postal de algum tipo. Essa foi a primeira notícia. O que tudo isso significava? Júlia não entendia. Ela virou as páginas e a terceira era a mais interessante. Havia uma foto de sua avó ao lado de um homem de aparência asiática, assinado na parte inferior como Jang Fung Wei. E embaixo da foto havia uma carta de confissão: querida, não posso ficar aqui o tempo todo. Sou esperado em casa, então tenho que deixá-la, sempre à sua disposição. Júlia ficou sentada ali, olhando para tudo aquilo e chorando. Então, ela percebeu que era daí que vinha o problema. O início detalhava como 2 coreanos haviam chegado à cidade. Como todos riram de seus nomes. E então, um deles se chamava Vitor e o outro Frederic. Júlia não conseguia acreditar que aquela era realmente a história completa de sua avó, que sempre fora a pessoa perfeita para ela. E agora tal coisa foi revelada. Meu querido Vitor, senti muito a sua falta. Decidi escrever para você, embora não saiba se essa carta chegará até você ou se nunca mais nos veremos ou teremos notícias um do outro, escreveu sua avó, e estava colada embaixo da foto dos dois. Havia também um envelope, no qual estava escrito em letras vermelhas: devolver ao remetente. As lágrimas brotaram nos olhos da menina, que percebeu que a avó havia amado e esperado pelo mesmo homem a vida inteira. É por isso que meu olho está tão cortado. Ela tocou as pálpebras ligeiramente inchadas. Júlia se sentou e continuou a folhear o álbum. Quanto mais ela o folheava, mais se dava conta. Será que a mãe não sabia? Mas Júlia não estava com pressa de mostrá-lo a ninguém, queria descobrir por si mesma primeiro. Ela virou página após página e aprendeu mais e mais sobre sua amada avó. Olá, meu amor, pensei em escrever para você. Estou bem, não sei como você está, você provavelmente me culpa por tudo, e eu mereço isso. Mas não posso fazer mais nada. Tenho uma família, uma casa, filhos, e não posso voltar para você. Vitor escrevia para ela, cada carta era acompanhada por um cartão postal ou uma foto. Como eu te amo, e não guardo rancor, sei que é difícil para você, mas aguente firme. Eu amo você, respondeu sua avó. E, como a carta estava aqui, ela apenas respondeu, mas não enviou nada. Querido, veja a vista de nossa janela, ela enviou outra foto. E tudo era realmente lindo lá. E então ela escrevia de volta, descrevendo como se sentia. Ao ler esse livro ilustrado, Júlia chorou mais de uma vez. Finalmente, ela chegou à última página. Havia uma foto de sua mãe, exatamente como ela havia suspeitado. Anthony olhou pela janela. Sim, você já terminou? Ele estava sentado no banco. Entre, por favor, pediu Júlia. O jovem subiu rapidamente as escadas. E o que você encontrou lá fora? Ele se perguntou. Veja, ele lhe mostrou a última foto, que também estava acompanhada de uma legenda. E o que é isso? Eu não entendi. Esta é minha avó, e em seus braços está minha mãe. Júlia olhou para o jovem. Estou vendo, e então, ela apontou para o homem, este é o pai dela? Como se vê, sim, a garota ainda estava em choque. Uau, é assim que você tem esses olhos, ela o lembrou, ela havia perguntado a ele na primeira vez em que se encontraram. Eu só não entendo por que a vovó estava escondendo tudo isso. Júlia não sabia o que fazer agora, se sua mãe sabia ou não. Bem, o que fazer agora? Você deve ir e perguntar a ela diretamente, ele aconselhou sua futura esposa. Então eu vou, você pode trabalhar aqui sozinho, e eu vou ver minha mãe? Ela perguntou. Tudo bem, ele concordou. Júlia pegou o álbum, colocou-o em uma bolsa e foi para a casa de seus pais. Ela tinha muitas coisas para pensar enquanto caminhava: o que, onde e como. Por que você está aqui? Selena ficou surpresa quando viu sua filha chegar em casa.
Preciso falar com você. Ela olhou atentamente para a mãe. Fale, estou ouvindo. Sua mãe estava preocupada, não entendia o que havia de errado com sua filha. Eles tinham brigado com Anthony, afinal ela tinha vindo sozinha. Vamos para a cozinha, sua filha estava confusa. Elas foram para a cozinha e se sentaram à mesa. Você sabe quem é seu pai? Foi a primeira coisa que a menina perguntou. Você sabe que eu não sei, acho que nós duas já conversamos sobre isso, disse-lhe a mãe. Sim, e hoje fomos para a casa da vovó, eu decidi mudar tudo lá, e a primeira coisa que fiz foi tirar esse quadro antigo daqui, ela o tirou primeiro. Sim, eu me lembro, ele estava pendurado na sala de estar, confirmou Selena. Depois, e atrás dele havia algo como um cofre, atrás do quadro a moça tirou um álbum. O que era isso? Selena não entendeu. Um álbum onde a vovó guardava suas lembranças mais preciosas, disse Júlia. Eu não entendo, Selena olhou para a filha. Olhe para ele, Júlia aconselhou. A mulher abriu a capa e imediatamente viu um homem coreano na foto, e leu todas as legendas embaixo. E o mais importante, você ainda terá tempo de ler tudo. Júlia abriu a penúltima página. Lá estava Olivia com uma garotinha nos braços, na qual a mulher se reconheceu. E na parte inferior havia uma inscrição dizendo que ela nunca esqueceria o homem que lhe dera o presente mais precioso de sua vida. O que você quer dizer com esse homem, meu pai? Ela não mentiria, especialmente porque eles nunca mais se viram. Ele lhe enviou cartões postais e os dele nunca chegaram até ela. Ela mostrou as inscrições. Júlia, eu não acho que minha mãe poderia ser assim, disse a mulher em meio às lágrimas. Mas esse álbum diz o contrário, ela lhe mostrou todas as novas cartas e fotos. Sim, estou vendo tudo isso. Selena se virou para a janela e olhou para um ponto. E o que vamos fazer? Perguntou a filha e olhou para a mãe. Não sei, ela respondeu honestamente. Escute, você quer conhecer os parentes, ou o próprio homem, se ele ainda estiver vivo? Júlia estava muito interessada em tudo isso. Eu quero, mas tenho medo, admitiu Selena honestamente. Então, deixe-me fazer isso, pediu a filha. Para ser sincera, você realmente me surpreendeu hoje, disse Selena. Você não pode imaginar como fiquei chocada quando vi tudo isso. Júlia relembrou as emoções que sentiu quando viu tudo pela primeira vez. Acho que Selena ouviu a porta da frente bater, era Belry chegando em casa. Ela se dirigiu à cozinha, as mulheres haviam lhe contado tudo. Ele não disse nada, sentou-se em uma cadeira, deu uma longa olhada e não disse nada. E eu me perguntei para quem nossa garota russa estava olhando. Ela olhou para Júlia. E Anthony também me perguntou, a garota confessou. O que você vai fazer? Ele olhou para as mulheres. Eu queria perguntar, espere por mim, a garota não queria esconder nada de seus pais. Tudo bem, mas imagine que os parentes do outro lado vão ser contra, você não vai se ofender? Alertou o pai dela imediatamente. Não, ela tinha certeza disso. Bem, então vá em frente, Belry lhe desejou boa sorte. Enquanto falavam, Selena permanecia sentada, com os olhos fixos em um ponto. Júlia juntou todas as suas coisas e foi para casa. Ela não sabia que Anthony havia arrancado a maior parte do papel de parede, e não seria confortável para eles dormirem lá. Oh, está tão empoeirado, a garota entrou no apartamento. Sim, acho que não devemos ficar aqui, ele se aproximou e a abraçou. Então vamos voltar para os pais dela. Júlia riu, hoje era engraçado para ela ficar indo e voltando. Ok, vamos fazer isso lá, eles concordaram. Quando os jovens entraram no apartamento de Belry e Selena, eles ficaram surpresos por estarem indo de um apartamento para outro. Mas quando eles explicaram que estavam reformando o apartamento, eles entenderam e não os expulsaram. Selena não queria falar com ninguém hoje, então foi para seu quarto e passou o resto da tarde lá. Durante esse tempo, Júlia acessou o site do programa e inseriu todas as informações para se inscrever. Quando o formulário foi aberto, ela começou a digitar seu nome, sobrenome, nome do e-mail, quem ela estava procurando. A garota preencheu a inscrição em nome da mãe. Quando terminou, ela apertou o botão enviar. É isso, agora só falta esperar, ela se virou para Anthony. Sim, e espero que seja muito rápido, ele tinha certeza. Bem,
se for, ela sorriu apenas com os lábios. Depois disso, os jovens foram dormir. A garota pensou que amanhã já teria algum tipo de resposta, mesmo que fosse negativa, também era um resultado. Ela se apertou contra Anthony. Tinha sido apenas um dia, mas hoje tantos eventos aconteceram que pareceu a Julie que uma semana inteira havia se passado. Amanhã é mais sábia. Anthony a beijou e eles apagaram a luz. Julie não conseguiu dormir por um longo tempo, pois ficou pensando em sua avó, em como ela conseguiu manter esse segredo por tantos anos. E com esses pensamentos ela adormeceu. Em seu sonho, ela sonhou com o próprio Chong-Fung, estendendo a mão para ela, pedindo-lhe algo. Julie acordou em lágrimas. Logo de manhã, ela foi ao computador para ver o que estava acontecendo com seu pedido. Anthony. Ela gritou com uma voz que não soava bem. Por que está gritando? Ele pulou da cama. Eu tenho uma resposta. Ele olhou para o monitor, incapaz de acreditar que isso estava realmente acontecendo. O que eles disseram? Ele foi até o monitor. A tela dizia que eles tinham que entrar em contato com os editores do programa. Julia não pensou duas vezes, pegou o telefone e discou o número que estava na mensagem de resposta. Alô, gritou a moça assim que a resposta chegou do outro lado. Você fez o pedido, ela começou a falar com uma voz monótona. Julia achou que era uma gravação. Sim, encontrei um álbum de fotos antigo na casa da minha avó, e há fotos dela e da minha mãe, além do pai dela, que ninguém conhecia até ontem, a moça falou rapidamente. Então, tudo o que está no formulário de inscrição está correto? Perguntou ela à outra parte. Sim, ela assentiu, embora não fosse necessário. Vamos verificar tudo e entraremos em contato com você. Julia se despediu e desligou. Não acredito que tudo isso possa acontecer tão rapidamente. Ela olhou para seu futuro marido. Por que não? Ele não entendeu. Não sei, a garota se preocupou. Depois foram para a cozinha tomar o café da manhã. Lá, Selena começou a pedir detalhes. Se Julia não conseguia dormir à noite e sonhava com várias coisas, Selena não conseguia dormir a noite toda. Ela ficava se perguntando como sua mãe conseguia fazer tal coisa. Agora elas descobririam, e então ficaria claro o que fazer em seguida, disse a filha. O apartamento precisava ser reformado. O casamento estava marcado para o final do verão, quando ela queria que tudo estivesse terminado. Mas os jovens, ou melhor, Julia não estava pensando em reparos. Ela só estava pensando em sua mãe e em seu pai. Bem, você não vai voltar hoje? Perguntou Anthony. Eu vou, não havia mais nada para a garota fazer. Então venha, ele estava esperando por ela. No apartamento de sua avó, o papel de parede já havia sido arrancado, agora as paredes precisavam ser preparadas para que novas paredes pudessem ser coladas. Para a loja? Perguntou Anthony assim que o acabamento foi concluído. Isso não é suficiente por hoje? Perguntou Julia. Se você não quer colar, pelo menos ajude-o a escolher o que comprar, pois ele sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Ok, vamos lá, ela concordou. Na loja, eles passaram cerca de 3 horas, todos não conseguiam se decidir sobre o tipo de papel de parede. Por fim, escolheram um que havia na loja e ambos gostaram dele, então foram para casa. Onde você esteve por tanto tempo? Selena se juntou a eles. Primeiro no apartamento e depois no depósito, Julia lhe disse. Você pelo menos comeu? Sua mãe estava preocupada. Não, mas acredite em mim, não foi por causa disso. Julia abraçou a mulher. Está tudo bem, acho que não estou tão preocupada quanto você, disse ela à filha. Está tudo bem, elas foram até a cozinha, comeram alguma coisa e depois foram para o quarto. Qual é o problema com você? Anthony olhou para a Julia. Nada, ela olhou para o monitor. Ela está bem, estava se despindo para dormir. Sim, eu também acho, confessou ela. 2 semanas se passaram assim. Durante esse tempo, os jovens, não sem a ajuda dos pais, fizeram reparos em um quarto. É claro que eram apenas cosméticos, mas era o suficiente. Depois de um tempo, Julia recebeu uma ligação telefônica. Alô, ela pegou o telefone. Olá, você entrou em contato com o programa? Sim,
Estou procurando meu avô e minha mãe, meu pai, disse ela. Ok, tudo o que foi solicitado em seus parâmetros, nós verificamos, agora você precisa fazer um teste de DNA, e só então a convidaremos para o programa, frustrou seu editor. Ótimo, quando e onde vir, Júlia se perguntou. Quando tudo lhe foi explicado, ela disse à mãe que sua presença não era necessária, mas que ainda queria ir. Mamãe, temos que comprar os ingressos. Elas voltaram para casa. É obrigatório, Selena, por mais que quisesse saber a verdade, temia. Por favor, já tivemos muito trabalho, não vamos desistir, sua filha implorou. Está bem, vou aceitá-la, concordou a mãe. 2 dias depois, elas estavam sentadas no aeroporto, esperando o voo. Você está nervosa? Perguntou Júlia à sua mãe. Não vou dizer que sim, mas não posso dizer que definitivamente não, não posso dizer isso, disse a mulher, sem olhar para a filha. Elas chegaram por convite, foram ao laboratório e fizeram todos os exames necessários. Se ele for seu pai, bem, ele ainda está vivo, portanto, se você achava que era órfão, pode esquecer isso, disse o técnico do laboratório. Do que está falando? Quantos anos ele tem agora? Selene olhou para ele com os olhos arregalados. Os asiáticos têm vida longa, ela sorriu. Selena e Júlia saíram, respiraram ar fresco e tiveram que ir para casa. O que você acha? Perguntou a mãe à filha. Não vamos pensar em nada, vamos esperar pelos resultados. Eu não queria ficar nervosa por um tempo. Tudo bem, ela concordou. Eles voltaram para casa em silêncio. Anthony e Júlia começaram a reformar o apartamento, e Bel e Selena continuaram com suas vidas normais. O tempo passou muito lentamente. Por um tempo, Selena e sua filha pareciam até esquecer que tinham um caso importante em mãos. Eles se distraíram com reformas e preparativos para o casamento. Você acha que vamos escolher um vestido aqui? Disse a filha à mãe. Não sei, mas podemos pelo menos dar uma olhada? Perguntou Selena. Tudo bem, elas foram a outra loja. Mas Júlia achava que elas não encontrariam nada. Elas estavam medindo um vestido de noiva após o outro quando o telefone da garota tocou. Alô, ela colocou o dedo nos lábios, dizendo à mãe para calar a boca. Alô, você pediu para encontrar um parente e fazer um teste de DNA? Falou uma voz masculina. Sim, você está certa, Júlia olhou para a mãe. Vocês estão convidadas para o programa de TV daqui a 2 semanas, disse a mesma voz no receptor. Obrigada, com certeza estaremos lá, Júlia desconectou. E daí, a mãe esperou seu veredicto. Eles estão nos convidando, Júlia sorriu. Eles precisam de um show, nós somos cobaias, disse a mulher. Por que essa negatividade? A garota não entendeu. Bem, porque, agora na nossa televisão, sem mais nem menos, Selena tinha certeza. Tudo bem, que seja assim, mas nós vamos mesmo assim, Júlia tinha certeza. Bem, você começou, você decide se vamos ou não, disse Selena como se não quisesse. Isso é muito bom, a garota estava feliz. Eles já estão com tudo pronto para o casamento, já compraram as passagens para Washington e agora só precisam esperar a data chegar e partir. Se for o seu pai e o meu avô, ele até chegará a tempo para o nosso casamento, disse Júlia. Sim, a mulher concordou com ela. E esse dia chegou, eles chegaram ao estúdio, já sentados, e esperaram que sua partida fosse anunciada. Os supostos parentes não se viram, pois estavam em salas diferentes. Júlia foi a primeira a ser chamada ao estúdio e lhe perguntaram como ela havia descoberto. Ela começou sua história contando como havia crescido com sua avó, como a amava mais do que qualquer outra pessoa em Selene. Depois, como ela estava falecendo e, finalmente, como chegaram ao apartamento e encontraram o álbum. E você acha que sua mãe é filha de Jang Fung-wei? Eles lhe fizeram uma pergunta. Aqui, ela entregou a eles o álbum que pertenceu à avó dela, você pode ver por si mesmo. Sim, de fato, parece ser verdade, o apresentador folheou as páginas. Então é verdade, Júlia quase chorou. Bem, no final do programa tudo ficaria claro, era óbvio que o apresentador estava fazendo um show, agora Júlia acreditava que não havia Vitor.
Que agora a história dele seria contada, e então eles diriam que fizeram um teste, mas deu negativo. A garota se sentou no sofá, olhou para o apresentador e esperou para ver o que aconteceria em seguida. Bem, vamos assistir a um clipe da vida de nossos heróis, disse o jovem que apresentava o programa. Na tela, piscou a sequência, que claramente não era dos Estados Unidos. Selena também a viu da sala onde estava sentada. Os olhos de Julia se encheram de lágrimas. Será que eles realmente haviam encontrado a pessoa que estava nas fotos do álbum de sua avó? Bem, você reconhecerá alguém nessas fotos. O apresentador olhou para a foto e depois desviou o olhar de Julia. Ela ficou em silêncio porque ainda não tinham mostrado ninguém. Ela olhou com todos os seus olhos, mas não viu ninguém. Por que você não diz nada? O homem responsável olhou para ela. Não sei o que dizer, disse ela com sinceridade. Bem, diga alguma coisa, você acha que encontramos alguém? Ele perguntou como se estivesse zombando dela. Está brincando comigo? Ela estava prestes a cair no chão de vergonha. Por que ela acreditava nessas pessoas? Eles só queriam dar um show e conseguiram. Ora, ninguém faz piada, deu de ombros o apresentador, que estava olhando para a tela como Julia. E, no mesmo momento, um homem idoso apareceu na tela. Ele estava sentado em um banco perto da casa e, sim, ele se parecia remotamente com aquele que Julia tinha visto na foto. O coração da garota bateu mais rápido e suas mãos tremeram. Ela o havia reconhecido? O anfitrião viu sua empolgação. Não sei, ele estava mexendo em seu lenço. Acho que você reconheceu alguém. O anfitrião se sentou ao lado dela. Ele está aqui? A garota olhou para ele. Sim, ele acenou com a cabeça e sorriu, mas primeiro vamos chamar sua mãe. A música começou a tocar e Selena entrou no estúdio. Olá, o apresentador a cumprimentou. Boa noite, ela se sentou ao lado da filha. Bem, como está se sentindo? Encontramos seu pai. Ele olhou para ela, que estava apresentando o programa. Eu não sei, Selena estava prestes a começar a chorar. Mas eu sei, Jang Fung-wei, vem aqui no estúdio, ela chamou. De jeito nenhum, Julia franziu o rosto. Nós podemos fazer qualquer coisa, milagres acontecem, aplaudiram todos no estúdio. Um homem idoso saiu e ficou na frente de Selena e Julia, chorando. Filha, me perdoe, disse ele em russo quebrado. Olá, naturalmente Selena não o notou de forma alguma. Então, você quer saber se este é seu pai ou não? Perguntou o anfitrião. É claro que todos ficaram em suspense. Então, eu convido um especialista aqui no estúdio. Ele estendeu a mão. Saiu uma mulher com um envelope nas mãos, parou no meio da sala e olhou em volta. Depois disso, ela tirou os resultados do envelope. Em seguida, o suposto pai, Jang Fung-wei, e a suposta filha Selene, a possibilidade de filiação, pararam de falar e olharam para os presentes. Vamos lá, Julia deu um passo à frente. 99,99%, aplausos irromperam no salão. Filha, um homem pulou de seu assento. Não posso chamá-lo de papai. Ela se levantou e foi até ele. Eles se aproximaram e se abraçaram, e a plateia continuou batendo palmas. Julia ficou sentada olhando para a mãe e chorou. O que você vai dizer agora? O apresentador se aproximou deles. Não posso lhe dizer nada agora, era óbvio que Selena estava perdida. Por que você encontrou seu pai? Perguntou o apresentador. Toda a minha vida eu soube que não o tinha, e agora eu o tenho, e estou em choque. Selena olhou para o homem, ele estava segurando sua mão. Bem, o que você acha? Ela se virou para Victor. Como ele era conhecido aqui? Eu não estava esperando por isso, disse ele, eu estava vindo para cá para um estágio e conheci Olivia, ficamos aqui apenas por alguns meses e depois me mudei de volta. Eu escrevi para ele, mas ele não respondeu. Tudo isso me foi dito por um homem com sotaque carregado. Então, por que ele não respondeu? Julia deu uma palavrinha, aqui, veja isso. Chanfung pegou o álbum e começou a folheá-lo, com os olhos cheios de lágrimas. Ela deve ter lido mal minha caligrafia e por isso escreveu o endereço errado, disse ela com pesar. Pronto, agora que você sabe que tem uma filha e um pai, como se sente? O apresentador continuou seu programa.
Incompreensivelmente, Selena olhou para ele, pois queria sair do estúdio primeiro. Do lado de fora, no carro, seu marido e Anthony estavam esperando por ela. Eles se despediram de todos, levantaram-se e deixaram o estúdio. Quando estavam do lado de fora, Selena chamou seu pai para o carro. Eu não vim sozinha, disse ela. Com quem você veio? Julia ficou nervosa. Meus filhos e netos estão comigo, assim como você, todos nós viemos juntos, disse ele. E onde você está hospedado? Perguntou Selena. Em um hotel, respondeu ele. Bem, vamos para lá rapidamente. As mulheres não viam a hora de ver seus parentes. Juntas, elas dirigiram até o hotel e, quando entraram no quarto, seus olhos ficaram um pouco maiores. Descobriram que o pai de Selena tinha 6 filhos, e eles tinham vários filhos adultos. Nossa, é muita família, disse Julia. Mas isso não é tudo, ainda há parentes em casa. Os filhos e netos de Shanfung não falavam russo, então tinham que se comunicar com o avô. Mas, mesmo assim, os parentes se entendiam. Eu insisto que você venha conosco, disse Selena. Ela morava com a mãe, o marido, a filha e a sogra, e nenhum outro parente. E aqui, ao que parece, ela tem uma família muito extensa. Crianças, vocês se importam? O avô se voltou para sua família. Claro que não, respondeu o filho mais velho, que falava um pouco de russo. Juntos, eles reservaram as passagens e dirigiram até a vila onde Selena, Belry e Julia moravam. Eles convidaram Nathalie para visitá-los, assim como a sogra de Selena. A família inteira não cabia em um apartamento. E quero lhes dizer que vocês chegaram bem a tempo para o nosso casamento, disse Julia a eles. Em uma semana, haveria uma comemoração, e todos os presentes foram convidados. A semana passou muito rápido, e agora Antônio e Julia estavam diante do registrador, que lhes perguntou se concordavam em se tornar marido e mulher um do outro. Os jovens disseram que sim e trocaram as alianças. Em seguida, todos entraram em seus carros e a diversão começou. Primeiro foram para as fotos e depois para o restaurante. Nenhuma pessoa deixou o casamento. Todos parabenizaram os recém-casados. Julia olhou para todos os parentes e não conseguia acreditar que agora tinha tantos parentes. Como você se sente? Os recém-casados voltaram para casa. Muito bem, disse ela ao marido. Eles haviam chegado em casa e agora queriam conversar sobre como tudo havia acontecido. Os parentes ficaram em parte na casa de Selena e em parte no hotel. Sabe, Anthony, eu sou a mulher mais feliz de Selena, ela olhou para o marido. E estou feliz porque você está feliz, ele a abraçou. Você consegue imaginar que eu vivi 20 anos sem um único parente, eu tinha mamãe, papai, vovó, e mesmo assim, um morreu. E agora, veja quantos parentes eu tenho, mas eles não podem ser abraçados, Julia se alegrou. Os recém-casados conversaram mais um pouco e foram para a cama. Amanhã eles começariam uma vida adulta de verdade. De manhã, eles foram à casa da mãe dela, e outros parentes também vieram. Eles se sentaram à mesa por um tempo e depois foram se despedir dos parentes. No aeroporto, todos combinaram que se encontrariam exatamente um ano depois. Mas durante esse ano, eles retornariam às ligações telefônicas e os e-mails. Estou muito feliz por ter vocês, Julia abraçou a todos. E nós estamos muito felizes, neta, disse o avô. Quando o avião partiu, todos entraram no carro e voltaram para casa. Ainda não consigo acreditar que tenho um pai e tantos irmãos, sobrinhas, sobrinhos e sobrinhas netas, disse Selena. O que você pode fazer? Você tem que acreditar, sua filha abraçou. E tudo isso graças a você, meu amor, a mãe dela abraçou. Imagine como acontece na vida, você não tem ninguém e, de repente, um dia, e uma família inteira, a própria Julia ainda não colocou na cabeça que todos esses parentes apareceram para ela. Por que você tirou essa foto? A mãe estava reclamando que a filha mudou o apartamento da avó. Você sabe o quanto ela amava, ela só queria mudar tudo para ficar diferente, disse ela. Sim, se isso não tivesse acontecido, não teríamos encontrado ninguém. Selena balançou a cabeça. Depois disso, cada um foi para sua casa. Julia teve que arrumar um emprego, Anthony já tinha encontrado um lugar também.
Todos estavam felizes. Nem mesmo 6 meses haviam se passado quando Júlia sentiu-se mal. Você está grávida? Você está grávida. Seu marido imediatamente olhou para ela. Por que você pensou logo que eu estava grávida? Era só uma tontura. Ele entrou um pouco em pânico. Eu realmente quero que você esteja grávida. O marido olhou para ela. No dia seguinte, Júlia foi ao médico. No início, ela queria comprar um teste, mas depois decidiu que o médico lhe daria um resultado 100% positivo. Quem é a última da fila para engravidar? Ela perguntou no corredor. Uma das mulheres lhe respondeu. Ela pegou a fila, sentou-se e ficou pensando em como entraria na sala de consulta. Quando entrou e se sentou em frente ao médico, ele olhou para ela através dos óculos e perguntou do que ela estava se queixando. Estou grávida, disse ela. A demora, o teste, como você soube? Perguntou ele. Eu só sei, isso é tudo. Júlia agora se sentia como uma idiota. Certo, venha até a cadeira e vamos ver, disse o ginecologista. A moça se despiu, subiu na cadeira e o médico começou o exame, enquanto franzia as sobrancelhas e mexia os lábios. E quando tudo terminou, ele foi até a mesa e começou a escrever. Doutor, o que foi? Perguntou ele. Receio estar errado, mas acho que a senhora tem um mioma uterino. Ele olhou para ela por cima dos óculos. Não estou entendendo. A paciente olhou para ele. E o que não está claro, estou lhe passando um encaminhamento para um ultrassom, somente lá você poderá determinar se o seu diagnóstico está confirmado ou não. Ele lhe entregou um pedaço de papel. Quais são as chances de ele estar certo? Ela se perguntou. Não posso responder à pergunta dela, ele fez anotações. Ok, obrigada, a garota queria chorar. Ela pegou o encaminhamento e foi para casa. O que há de errado com você? Ela foi até a mãe. Olhe, ela lhe entregou um pedaço de papel. O que é isso? A mãe começou a ler. Aqui, eu pensei que estava grávida, disse Júlia. O que você acha? Ela esperou que sua mãe lhe dissesse. Precisamos fazer um ultrassom, disse ela. Não, Júlia não queria saber se havia algo errado. Bem, seus problemas, ela pensou, mas mais cedo ou mais tarde você terá que ir. Selena tinha certeza. Não quero mais falar sobre isso, Júlia não queria tocar no assunto. Por que você veio até mim, então? Selena não entendia. Apenas mostre, a filha se levantou da mesa e se dirigiu para a saída. Pense, é sua vida e sua saúde, disse a mãe pelas costas. Bem, ela nem se virou. A garota foi para casa e não olhou em volta, apenas para os próprios pés. Quando chegou em casa, foi recebida por Anthony. Bem, o que o médico lhe disse? Ele perguntou. Nada, ela não está grávida, ele não quis lhe dizer nada. Certo, por que você está tão louca? Ele a seguiu. Não vá, por favor, ela lhe pediu. Tudo bem, mas você pode me dizer por que está tão chateada? Ele a estava interrogando. Procure em sua bolsa, ela disse a ele. Agora, Anthony voltou ao corredor. Tirou o relatório da bolsa, leu-o e foi para o quarto onde Júlia estava. O que você acha? Ela olhou para ele. Se não quiser ser examinada, não vá. Anthony colocou o braço em volta da esposa. Bem, ela se deitou de bruços no travesseiro e chorou. E se for verdade? Ele a abraçou. E se não fosse, ela era impenetrável. Acho que deveríamos fazer um ultrassom e depois sofrer, Anthony disse a ela. Ele não queria machucar a esposa, ele até sentia pena dela, mas andar por aí na ignorância também não era bom. Anthony, entenda, eu não vou fazer a operação, disse ela a ele. Quem falou em operação? Ela não entendeu. Entenda, se o ultrassom diagnosticar que tenho um fibroide, então terei de ser operada, ela tinha certeza. Bem, vamos esperar um pouco, ela concordou com ela. E nós vamos para a Coreia com meu avô? Disse ela. Você tem certeza? Ele ficou surpreso com o que ela estava sugerindo. Claro que tenho certeza, ela olhou para ele. 2 semanas depois, Anthony e Júlia estavam sentados no aeroporto, esperando para embarcar em seu voo. Você pelo menos avisou a eles? Perguntou Anthony.
Claro que não teríamos ido sem ela, até chamei minha mãe comigo, mas ela não concordou, disse Júlia a ele, ela estava muito triste. Ok, bem, prometa-me que quando chegarmos lá você irá ao ultrassom, isso era muito importante para ele. Ok, com certeza irei ao ultrassom, mas só quando eu decidir sintonizar, ela disse a ele, e lhe deu um beijo na bochecha. Eles voaram para a casa dos parentes, foram recebidos e tudo estava indo tão bem quanto possível. O avô, que acabará de encontrar uma neta, uma filha, um genro e todos os outros parentes, estava muito feliz. Naturalmente, ninguém lhe contou sobre a doença da neta, mas ele não precisava saber. Anthony e Júlia ficaram lá por exatamente uma semana e depois voltaram. Ele foi direto para o trabalho, e ela estava hesitante e não conseguia se convencer a fazer um ultrassom. Já haviam se passado quase 3 meses desde aquela consulta quando ela recebeu o folheto e Júlia se sentiu encorajada. Ela marcou uma consulta para o ultrassom. Chegou e entrou na fila. Quem é o último da fila? Perguntou ela. E quem é você? Perguntaram os visitantes que já estavam aqui. Gravidez, disse ela, e a deixaram mentir, mas para que ninguém soubesse, para que não tivessem pena dela. Então você vai me seguir, disse uma das mulheres. Acontece que a mulher era a segunda da fila e, ao passar, Júlia deixou 2 pessoas passarem por ela. Ela estava com medo de ouvir o diagnóstico, mas quando não havia mais ninguém no corredor e a técnica do laboratório saiu e a convidou para entrar no consultório, ela não teve escolha a não ser entrar. Júlia se deitou no sofá, o médico pegou o encaminhamento, ela o leu, curvou os lábios e começou a olhar. A mulher que estava fazendo o ultrassom, seu nome era Leslie. Depois de um momento ela sorriu e disse: Menina, eu a parabenizo, você está grávida, está com 18 semanas. Depois disso ela sorriu por um longo tempo. Júlia chorou. Por que está chorando? Perguntou a mulher que fez o ultrassom. Você viu qual foi o meu diagnóstico? Ela lhe contou sobre a remissão. Como um médico pode fazer um diagnóstico sem um ultrassom? Leslie não entendeu. Esse diagnóstico estava em dúvida, e estou lhe dizendo que você está grávida. Ele olhou para ela e sorriu. O ânimo de Júlia se elevou imediatamente. O que devo fazer agora? Ela estava se fazendo de boba. Vá se inscrever, Leslie lhe disse. Está bem, estou ouvindo. Júlia se levantou do sofá. Desejo que você seja feliz, a médica olhou para ela. Obrigada, a moça agradeceu. Ela dirigiu para casa e, por dentro, tudo estava florido e cheiroso. Júlia mal podia esperar para contar ao marido e à mãe que logo seriam avó e pai. Olá, meu amor, ele entrou no apartamento. Querida, ele a olhou interrogativamente. Sim, ela acenou com a cabeça. Sim, o que? Anthony não entendeu. Você vai ser papai em breve. Ela se aproximou dele e o beijou. Querida, estou tão feliz. Ele pulou, abraçou-a e a beijou. Temos que contar para a mamãe, ela estava chorando. Por que você está chorando? Eu não entendi. Estou feliz, ela disse ao marido. E eu estou feliz, ele a girou. Eles fizeram as malas e foram primeiro para a casa dos pais de Júlia. Mamãe, estou grávida, você vai ser avó em breve, ele disse a ela. Querida, estou muito feliz por vocês, ela abraçou o genro e a filha. E estou muito feliz que esse mioma tenha se transformado em um menino, alegrou-se a menina. Temos que contar aos avós, embora essa palavra fosse desconhecida para eles, mas agora eles a disseram. Júlia ligou primeiro para sua segunda avó, que chorou assim que soube da notícia. Depois, ligou para o avô, que primeiro riu e depois chorou. Estarei aqui para o nascimento, ele prometeu. Estou ouvindo, mas e se tivermos um bebê coreano? Anthony percebeu de repente. E daí? Ela olhou para ele. Não, nada agora, ela deu uma piscadela. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu a resposta dele. Eles foram para casa, pegaram um táxi, entraram e se deram as mãos. O que você quis dizer? Ela deu a entender o que ele havia dito sobre o garoto coreano. Não. Imagine o que teria acontecido se não tivéssemos descoberto que seu avô era coreano, ela riu. O que teria acontecido? Ela não sabia o que ele queria dizer.
Imagine que eu chegue ao hospital e dois russos tenham um filho com olhos estreitos e cabelos pretos, disse ele. Sim, e daí? Você não acreditaria em mim? Ela se perguntou. Tudo é possível, eles falaram. Acontece que você não acredita em mim, ela tirou a mão do braço dele. Você me entendeu mal, ela quis retirar o que disse. Não, Júlia saiu do carro. Querida, espere, pense nisso. É verdade, eu a estava alcançando. Não sei, ela entrou na garagem. No dia seguinte, Júlia foi à clínica ginecológica e se registrou. Agora ela começou o acompanhamento. Ela não se esqueceu da conversa com o marido. A moça começou a ler literatura. Descobriu-se que o marido estava certo, as peculiaridades nacionais sempre se manifestam apenas depois de uma geração. Agora ela entendia o que Antônio queria dizer. Desculpe-me, eu já estava grávida de 7 meses. Ela não se lembrava de nada. Agora percebo que você estava certo naquela época, ela o abraçou. Eu te amo, ele a beijou. E eu amo você, não podia acreditar que as coisas pudessem dar tão certo. Quando Júlia estava grávida de 7 meses, ela foi internada em um hospital. Ela não recusou porque queria que seu bebê nascesse saudável. Uma enfermeira entrou no quarto. Bem, Júlia sorriu para ela. Como você está estranha, a moça olhou para ela. Sim, meu avô é coreano, disse Júlia como se estivesse orgulhosa disso. Isso é exótico, disse a garota. Isso é um orgulho, ele costumava trabalhar em nossa cidade em uma fábrica como engenheiro-chefe, ela se gabou. Você é uma garota inteligente para ter essa opinião sobre seu avô. Agora a garota já estava orgulhosa de sua paciente. Durante 2 meses inteiros, Júlia ficou em trabalho de parto, mas não se arrependeu, desde que tudo corresse bem com a criança. Quando tudo começou, ela foi levada para a ala pré-natal. O feto é grande, a enfermeira-chefe a advertiu. E o que fazer? A garota torceu o nariz de dor. Agora o médico virá e lhe contará tudo, disse ela. Por enquanto, eles apenas apoiaram o fluxo do trabalho de parto. Respire, respire. O médico gritou para ela. Não consigo, ela gritou, está doendo. Vai ficar tudo bem, ela tentou, mas nada funcionou. Por segurança, o ginecologista disse a Júlia para ir à sala de cirurgia. Lá, ela foi anestesiada e a operação começou. Não estou me sentindo bem, ela gritou. Seja paciente, irmã, disseram-lhe o cirurgião e o ginecologista. Quando o bebê foi retirado do corpo da mãe, o médico olhou para ele por um longo tempo. Ela viu seu marido vindo em sua direção, ele definitivamente não era cazaque, nem cigano nem nada, ele era definitivamente russo. Júlia, tem certeza de que não terá problemas com seu marido? Ele lhe mostrou a criança. Minha favorita, Machinka, disse ela, e virou a cabeça para a direita. Então você não respondeu à minha pergunta? Ele esperou. Qual poderia ser o problema? Ela não entendeu. Seu filho claramente não parece russo, disse ela sem rodeios. Porque meu avô é coreano, ela sorriu, embora se sentisse mal. Agora tudo está claro, ela entregou a criança ao pediatra. Em seguida, ela foi levada para um quarto, e o bebê foi transferido para lá. Algumas horas depois, Anthony chegou. Onde está meu filho? Ele estava embaixo da janela. Agora Júlia se levantou. E o meu neto? A menina ouviu. Espere, ela estava com dor, mas estava pronta para mostrar essa criança a todos. O vovô disse que viria quando você tivesse alta, disse Selena alegremente. Eu amo todos vocês, ela colocou a mão na janela. 3 dias depois, Júlia e o bebê receberam alta e, quando saíram do hospital, foram recebidos pelo avô Vitor com flores.